Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Pronto. Cheguei, desculpa o atraso, não é? Eu estava aqui, na verdade, escolhendo uma canção. Queria começar com uma canção hoje para a gente matar a saudade. Vou pegar o meu violão aqui. Então, nós vamos, os mais velhos vão se lembrar da letra, não é? É o nosso hino 271 do nosso antigo inário, tá bom? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti, anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Vamos lá? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Amém. Meus irmãos, que a paz gloriosa do Senhor Jesus seja com cada um. Quero inicialmente agradecer aqui a participação de todos vocês e o meu desejo é que cada um nesta noite seja edificado pela palavra do Senhor. Então eu queria orar com você e pedir que Deus os abençoe na meditação da sua palavra. Senhor, mais uma vez, humildemente nos aproximamos de Ti, do Teu trono de misericórdia, de bondade, para pedir, inicialmente, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesses momentos em que vamos meditar na Tua palavra. Senhor, não queremos pedir sem agradecer ao Senhor. Te louvamos pelos dias, por hoje, te louvamos pela oportunidade nesta noite, pela participação dos irmãos, pelos quais pedimos a Tua bênção também. Senhor, em especial, nos lembramos, Senhor, daquela moça, filha do Cristiano, da sua esposa, que tem passado momentos difíceis com a sua filhinha. Senhor, pedimos que a Tua mão cheia de graça e de bondade, em nome de Jesus, seja estendida sobre aquela mãe, aquela criança, Senhor, que não está passando bem. Passou por uma cirurgia e me parece que o quadro não é bom e terá que passar por uma nova cirurgia. Dirige, Senhor, toma conta dessa situação. Tu sabes o que é melhor para cada um de nós, para esta família, mas cabe a nós interceder por esta criança, por esta mãe, por esta família. Que a Tua bondade se manifeste em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fica conosco nesses momentos, ó Deus. É o que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu desejei falar esta noite sobre um capítulo que antecede o capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que vai falar da ceia, não é? Eu não vou citar, não vou tocar exatamente na ceia hoje, vou deixar para quinta e sexta, um pouquinho mais, mas eu gostaria de ver com vocês capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Talvez o apóstolo Paulo comece a dar um esclarecimento maior a respeito da vida cristã que os coríntios precisavam ter, não é? E ele reforça aqui no capítulo 10, ele vai lembrar os coríntios, tanto os gentios convertidos como os judeus convertidos também, a respeito de alguns eventos no passado que têm a ver, não é, com uma postura completamente fora do padrão de Deus. E eu quero ler com vocês este capítulo. Eu gosto bastante porque neste capítulo o apóstolo Paulo vai falar sobre liberdade cristã, ele vai falar sobre nossa consciência, ele vai falar sobre a consciência do outro, e eu gosto desse assunto, não é? E eu quero que o Senhor me ajude a expressar o que já está no meu coração, não é? Às vezes a gente é tão limitado, não é? Mas eu gostaria então de ler com vocês este capítulo. Aqui, capítulo 10, de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem
e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para fazer farra. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000 pessoas. E não como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, ele vai entrar num assunto agora bem interessante. É um assunto que tem a ver com a ceia, mas ele não vai falar exatamente da ceia, não é? Ele está falando sobre idolatria e tal. Então, ele vai dizer o seguinte, no versículo 16: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vejam a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso aí foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a sua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. É um capítulo longo, não é, irmãos? Mas faz tempo que a gente não lê um capítulo todo, não é verdade? E eu não sei, dentro dessa leitura, o que chama a atenção de cada um de vocês. Talvez um goste mais de uma parte, outro de outra, e eu vou tentar ser aqui bem didático, não é? Dinâmico, e é um capítulo, irmãos, que o apóstolo Paulo ele relata alguns fatos acontecidos na história do povo israelita, só que ele usa aqueles exemplos para trazer para a igreja daquele momento, não é? Porque certamente na igreja de Corinto estavam acontecendo muitas coisas ruins, perigosas, não é? Você pode imaginar uma igreja gentílica, não é, como a de Corinto, que era formada por gentios, era formada também por gregos, né? Gentios gregos, gentios coríntios, né? Romanos, talvez tivessem alguns romanos, e também judeus. Era uma igreja mesclada, não é? Então Paulo traz ao conhecimento da igreja esses fatos acontecidos no passado, para que a igreja pudesse meditar, pudesse refletir sobre os erros do passado e não repetir esses erros, não é? Não desagradar a Deus, para quem devia ser todas as coisas, e ainda deve ser todas as coisas, ainda hoje. E isso certamente também nos alcança, né, irmãos? Então ele começa dizendo assim, irmãos, não cobicemos o que é mal, não é? Eu vou começar aqui no versículo... Cadê aqui? Versículo 6, não é? Não cobicemos o que é mal. É claro que Paulo vai seguir um raciocínio aqui, mas essas coisas ficam bem claras, não é? Quem tinha acesso a essas informações passadas poderia tirar grandes lições para o presente. Então, Paulo adverte aqui, não cobicemos coisas más. Por exemplo, os israelitas, eles foram tirados do Egito pelo poder de Deus, né, pela instrumentalidade de Moisés, né? Mas quando eles estavam ali no deserto, eles desejaram voltar para o Egito, e eles desejaram as comidas do Egito, mesmo como escravos, hein? Eles desejaram, talvez o apóstolo Paulo está se referindo a isso, não é? Não cobiçais ou não cobiceis o que é mal. Essas coisas que esse passado triste, um passado sem a presença do Senhor, um passado de escravidão espiritual, não é? De escravidão também física, não é? O que o apóstolo Paulo talvez tenha desejado passar é essa ideia. Irmãos, não há nada no nosso passado que nos sirva. Nada, nada. Tudo é menor, tudo é pequeno diante daquilo que nós conquistamos em Cristo Jesus, que recebemos, não é, da parte do Senhor. Então, o passado é passado, não tem mais importância. Não cobicemos o que é mal, não é? O passado, principalmente a questão espiritual, o fato de termos andado longe de Deus, nas trevas, sendo manipulado, não é, pelo mal, isso em nada nos adianta. Mas
mesmo aquelas coisas do passado que nos traziam certas lembranças boas, que traziam lembrança de certos prazeres, isso não tem mais importância na vida cristã atual, não é? O apóstolo Paulo, é interessante isso, não é? Falando para crentes, não adoremos ídolos. Está aqui registrado. Eu não coloquei na mesma ordem, mas é bem isso. É possível que crentes ainda, que se dizem cristãos, é possível que crentes sejam idólatras, mesmo crendo em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz aqui, aconselha, não existe essa possibilidade de adorarmos a Deus e também de trazermos ídolos no nosso coração, carregar ídolos. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto aqui, não é? Não pratiquemos a imoralidade sexual. Esse é um apelo forte das épocas. Essa questão sexual sempre acompanhou a humanidade e sempre foi motivo de grandes quedas, não é? Essa coisa carnal, esses apetites carnais, não é? Desde que o pecado entrou no mundo, essa luxúria, vamos dizer assim, acompanhou a humanidade, não é? Esse apetite desordenado, né? O pecado faz com que esse tipo de comportamento ele atinja o ser humano, não é? Então há um desejo desordenado, muita gente não consegue esperar o momento certo de desfrutar, não é? Essa área, não é? Aí o pecado também ele mexe no casamento, o pecado mexe no namoro, no noivado, o pessoal atravessa, queima o filme, etapas, e então é um tipo de pecado pernicioso, não é? Deus sempre se manifestou. Pecado é pecado, né? Mas há pecados que não tem a ver só com o nosso corpo, tem a ver com o corpo do outro, não é? A palavra cobiçar também, não é? Nos 10 mandamentos nós temos lá, não cobiçais a mulher do outro, vale também para a mulher, não cobiçais ou não cobiceis o homem da outra, não é? E assim por diante. Não coloquemos Cristo à prova. O apóstolo Paulo faz menção deste episódio e quando Paulo fala sobre não adoremos ídolos, ele está se referindo provavelmente ao que aconteceu quando Moisés subiu no Monte Sinai e o povo ficou lá embaixo durante 40 dias, não é? E eles acharam então que Moisés estava demorando muito e eles desejaram fazer um Deus e chamaram Arão, e Arão concordou com isso e fizeram o bezerro, e em volta do bezerro fizeram aquela farra, imoralidade sexual, não é? E houve esse desvio e Deus se irou muito, não é? Não coloquemos Cristo à prova, como fizeram os israelitas no passado também, e provavelmente Paulo desejou passar a ideia de que duvidar da providência de Deus no deserto, como os israelitas fizeram, é um grave pecado. Colocar Deus à prova é duvidando da sua presença,
duvidando da sua provisão, duvidando do seu conhecimento, não é? Hoje muitos cristãos, eles colocam Deus à prova nesse sentido, questionam o poder de Deus, a presença de Deus, não é? E isso é uma afronta a Deus, não é? Eu diria que é um tipo de blasfêmia, não é? Se Deus disse que estaria conosco, se o Senhor estaria conosco, duvidar da sua presença é vituperá-lo, é blasfemá-lo, é dizer que ele é mentiroso, não é? Não nos queixemos como os israelitas se queixaram lá, e eles se queixaram do maná, se queixaram que estava faltando água, que estava faltando alimento, irritaram muito a Deus no deserto, não é? E parece que o apóstolo Paulo, ele volta a falar sobre idolatria. Fujamos dos cultos aos ídolos. Irmãos, me chama muito a atenção nessa primeira parte, não é? Até o versículo aqui 10, 11, não é? E versículo 14 fala sobre isso também. Fujamos da idolatria. De novo Paulo menciona isso, né? Eu queria falar um pouquinho sobre idolatria, irmãos. Então, como eu disse lá em cima, é possível um crente ser idólatra? Olha, a possibilidade é grande, sim. Não é? Em que sentido? Você pode imaginar, por exemplo, essa questão da... Eu vou entrar um pouquinho na questão da consciência. Não é? Olhando para a igreja de Corinto, nós percebemos assim um desleixo, não é? Como a repreensão do apóstolo Paulo no capítulo 11, essa questão do egoísmo, a questão da glutonaria, a questão da bebedeira, não é? Tudo isso, certamente havia um grupo dentro da igreja de Corinto, eu chamaria de o grupo liberal. O grupo liberal é aquele grupo que acha que ele pode tudo. E esse grupo liberal, os seus participantes podem ser, inclusive, aqueles que se consideravam mais maduros na fé. Não é? E por isso que acho que Paulo diz assim, aquele que pensa, aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Não é? E esse grupo liberal, irmãos, ele é um grupo que corre o risco de ser guiado pela sua consciência. Sabe quando você não se importa mais com o outro e você se acha maduro o suficiente para ser guiado por si mesmo? Não é? É tipo assim, não, ninguém tem mais o que me falar. Eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo, e a minha consciência não me acusa, então eu vou fazer tranquilamente aquilo que der na minha cabeça. É um grupo guiado pela sua própria consciência. E eu penso que pessoas que pensam assim e agem assim, fazem da sua consciência um ídolo. Vocês estão me entendendo? Eu acho que este apelo que Paulo faz repetidamente, não é? Não adoremos ídolos, e depois ele diz, vamos fugir dos cultos idólatras, não é? Não sejamos idólatras. Talvez tenha a ver com esse tipo de apelo. A nossa consciência, ela pode se tornar um objeto de idolatria. Eu deixo de
de caminhar no amor, né? E nós vamos ver isso mais para frente, eu vou explicar isso melhor ali na frente. Eu deixo de pensar no outro, na edificação do outro, eu deixo de pensar na consciência do outro e ando pela minha própria consciência. Ou seja, eu ultrapasso o meu limite diante de Deus, fazendo assim, eu deixo Deus de lado, eu deixo a Bíblia de lado, eu acho que eu tenho liberdade, esqueço da liberdade do outro e vou levando a vida cristã de acordo com o que eu penso, né? De acordo com os meus conceitos, de acordo com os meus limites. Eu acho que ninguém tem o direito de interferir na minha liberdade, e eu tenho uma frase que você pode anotar aí, se você quiser. O direito nem sempre está com a razão, né? Por exemplo, eu posso me defender dizendo, mas eu tenho o direito de andar pela minha própria consciência. É verdade, e nós temos esse direito. A Bíblia nos dá esta liberdade de pensarmos assim. Mas nem sempre o meu direito está com a razão. E eu vou explicar. Porque o apóstolo Paulo, quando aconselha, não é, e dá esses conselhos, ele vai falar sobre liberdade. E ele entra num assunto aqui bem interessante, quando ele começa a dizer que todas as coisas são lícitas. Quantas vezes eu já disse isso para vocês na igreja, né? Coisas lícitas. O que são coisas lícitas? São coisas que não são pecaminosas em si mesmas, não é? São coisas que eu posso, que eu tenho direito. Ao mesmo tempo ele diz assim, mas não é porque todas as coisas me são lícitas que elas me convêm. E ele vai começar aqui um processo muito interessante, irmãos, um raciocínio muito inteligente, e eu considero aqui um ponto cardeal do cristianismo, né? Porque ele vai apelar não só para a consciência, mas ele vai fazer o nível que ele coloca esse assunto é um nível assim mais alto, não é? Ele vai dizer assim: ninguém busque o seu próprio proveito, antes cada um busque o proveito do outro. E esse exercício, irmãos, na vida cristã, não é um exercício fácil. A coisa mais fácil é andar pela minha própria consciência. Fazer as coisas de acordo com aquilo que eu acho que é certo. E se eu acho que aquilo não é pecado para mim, então que o outro se lasque. Não é meio assim? Eu não quero nem saber o que o outro está fazendo. Eu vou andar pela minha própria consciência. E aí ele vai colocar um assunto aqui que na época era um assunto bem interessante. Por quê? Porque tinha judeus e tinha gentios, não é? Um judeu, por exemplo, não podia comer carne, uma carne considerada imunda. Outra coisa é, se uma carne era oferecida a ídolos, então seria bom não comer. Mas como saber que aquela carne, que era até vendida no açougue, ou que era oferecida num almoço, num jantar, era oferecida, não é? Era muito difícil. Então o próprio apóstolo Paulo diz, olha, coma tudo o que for vendido no açougue. Se ninguém falar nada, você tem liberdade para comer. Mas se alguém te informar que aquela carne foi oferecida
a algum deus antes de ir para o açougue, ou se aquela carne que foi preparada no jantar, no almoço, também tem uma origem lá num culto pagão, o crente não deveria participar, não deveria comer. Não é? E isso é bem interessante, irmãos, porque isso mexe com a nossa, com os nossos padrões. Alguns que se consideravam maduros na fé, olha o que eles pensavam. Eles pensavam assim: mas se foi oferecida a um ídolo, o que é o ídolo? O ídolo não é nada. Então não tem problema eu comer. E de certa forma isso é verdade. O ídolo nada é, não é? E se foi oferecida a algum demônio. É o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse capítulo. Porque tudo que é oferecido a um ídolo, na verdade, não é ao ídolo, é a um demônio. Não é? Então o maduro na fé dizia: não, eu creio em Deus e para mim o ídolo não é nada, o demônio não tem poder sobre mim e eu posso comer. Mas o que Paulo tratando nesse capítulo não é sobre essa consciência do maduro, não é? É a consciência daquele do mais fraco na fé, que provavelmente seria aquela pessoa que informaria: ó, essa carne aí que você está comendo, que você vai comer, ou aquela carne do açougue, aquela carne lá foi oferecida a ídolos. E Paulo faz esse apelo: olha, se aquele que te informou a tempo, não coma por causa da consciência dele. Se aquela pessoa que informou que a carne foi oferecida ao ídolo fosse um crente, e um crente fraco, talvez por isso ele estava avisando, não é? Então não deveria ser comida. Se fosse um teste de um incrédulo, por exemplo, né? Um incrédulo dizendo: olha, essa carne aí, ela é oferecida a um ídolo, você vai comer? Então, o conselho do apóstolo Paulo serve também. Não coma por causa da consciência do incrédulo. Com tudo isso, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Nesse caso e em outros casos, a minha consciência, ela não deve ser o meu guia, vamos chamar assim. Eu não posso fazer as coisas de acordo com a minha consciência. Eu devo fazer por causa do amor que eu tenho pelo mais fraco na fé. Eu devo fazer porque o incrédulo talvez espere um comportamento equilibrado, cristão, responsável da minha parte. E uma outra coisa que Paulo fala aqui no versículo 32, ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, né, ou aos gentios, e nem à igreja de Deus. A minha consciência onde fica aí, irmãos? Não fica, não é? Então, a minha ação, não é? A minha atitude diante de uma dificuldade como essa deve ser o cuidado que eu tenho, o amor que eu devo ter para com aqueles que ainda não têm uma compreensão mais firme do que é e do que não é certo na vida cristã. E tem uma razão maior do que essa, que está atrelada, não é, a esse cuidado, que está no versículo... Cadê aqui? No versículo 31. Portanto, quer comais,
quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vejo essa expressão do apóstolo Paulo, irmãos, com um amor, um carinho, uma responsabilidade, um temor a Deus, não é? E a gente corre o risco de, na caminhada, fazer muitas coisas sem pensarmos na glória de Deus. Às vezes a minha consciência fala mais alto do que a minha responsabilidade de fazer para a glória de Deus. Não é? Aí você pode estar pensando aí, mas o que eu faria que não é para a glória de Deus? Olha, tem muitas coisas, irmãos, tem muitas coisas. O fato da gente às vezes a gente não se importar com o outro, e o apóstolo Paulo vai falar isso, né, no capítulo 11. Vocês, quando se reúnem aí, vocês não estão se reunindo, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, né, como eu disse ontem. Então, quando a gente pensa mais na gente do que no outro, por exemplo, quando nós temos uma geladeira farta, uma mesa farta, e o outro está passando necessidade, não é? E quando a gente reage assim, olha, que o outro se vire, que o outro trabalhe, porque eu trabalho, eu tenho, e é o meu esforço. Eu tenho a convicção de que essa reação, esse comportamento, é um comportamento que não demonstra e não procura a glória de Deus, não é? E na igreja acontece isso, né? Quando fechamos aquela panelinha e não nos importamos com os outros, quando não nos importamos com a situação do outro, quando não visitamos o outro, não é? Certas reações numa diferença que acontece entre irmãos, quando a gente quer ser superior ao outro, tudo isso está aqui, não é? Essa questão, a minha consciência, a minha liberdade, o meu direito, eles têm que ficar, irmãos, num segundo, num terceiro plano. Na vida cristã, não deve prevalecer a minha consciência, o meu direito, a minha liberdade. Não tem isso. A partir do momento em que nós aceitamos o convite de Jesus, não é? Nós que não fizemos, mas deveríamos negar o nosso eu, pegar a cruz de Cristo, não é? Entender a cruz de Cristo, melhor dizendo, pegar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Desde o início, esse negócio de negarmos a nós mesmos é a proposta do Senhor Jesus. E quando a gente se nega, não tem essa de a minha consciência prevalece, o meu direito, a minha liberdade. Uma ocasião, eu estava conversando com uma jovem e eu fiquei muito surpreso com a reação daquela jovem. A gente começou a conversar e eu queria que ela pensasse no que ela estava fazendo e no que ela estava provocando, não é? No meio da igreja. E a resposta dela foi essa aqui. Eu tenho meu direito, eu faço o que eu quero, eu mando no meu nariz, ninguém tem que dar pitaco. Eu falei, mas mesmo vendo que o teu comportamento está prejudicando outras pessoas, cada um que se vire, não é? Então, isso já demonstra a falta de um compromisso com a glória de Deus. Se certos comportamentos meus estão prejudicando os meus irmãos, se o que eu faço, se o que eu falo, não é,
traz um certo incômodo para o convívio dos meus irmãos, seria natural, irmãos, eu como um cristão repensar, não é? Rever os meus passos, os meus pensamentos, a minha fala, não é? Isso é natural. Então, nisso a gente vê, não é? Aqueles que fazem parte do grupo liberal, o grupo que acha que tem toda a liberdade, não é? É o grupo que está tranquilo, não se importa com os mais fracos, que os outros cresçam, não é? Isso aí é uma atitude orgulhosa, não é? E tem na igreja, eu sei que tem isso, não é? O partido do amor também. E eu quero já estar terminando assim. Quem faz parte do partido do amor? É aquele que leva em conta esse cuidado fraternal, não é? Quem faz parte do grupo do amor? É aquele que se preocupa com o bem-estar do outro. É aquele que deseja que o outro cresça, não é? Assim, com carinho, com paciência. É aquele que não se escandaliza com a fraqueza do mais fraco. É aquele que ajuda o outro a crescer. É aquele que ajuda ao mais fraco a ter uma consciência mais clara das verdades espirituais. Quem faz parte do grupo liberal é aquele que está disposto a abrir mão de certos prazeres, não é? Oi? Isso, eu falei liberal aqui. Quem faz parte do grupo do amor é aquele que abre mão dos seus prazeres, mesmo daqueles prazeres, irmãos, que não são pecaminosos, mas para não constranger, para não enfraquecer a fé do mais fraco, ele abre mão, não é? Quem faz parte é aquele que não faz mal ao outro. Aliás, o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, ele vai dizer isso, que o amor não suspeita mal, que não faz mal ao outro, não é? O amor tudo suporta, não é? O grupo, não é? O partido do amor, ele sabe que o amor disciplina a nossa liberdade. O amor disciplina a nossa consciência. O amor nos faz entender quais são os nossos direitos, não é? O partido do amor é aquele partido, é aquele grupo, não é, de irmãos que buscam, que levam em conta a glória do Senhor. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, o que importa é que Deus seja glorificado, não é? Então, irmãos, diante disso, né, o capítulo ele é tão, eu diria assim, extenso, tem vários assuntos aqui, não é, que dá para tratar. Eu vou deixar essa parte do versículo 16, que fala sobre a mesa do Senhor, para amanhã e sexta-feira, se Deus nos permitir, porque é bem interessante, irmãos, esse negócio de participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios é um negócio seríssimo, não é? É por isso que nós temos que fugir da idolatria. Então, de repente, pessoas estão participando da mesa do Senhor e estão sendo guiados pela sua própria consciência. Precisamos tomar muito cuidado. Nossa consciência não pode se tornar objeto
de idolatria. Nossa consciência, ela tem que estar no seu devido lugar, sendo trabalhada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para a gente não se tornar idólatra, não é? Então, a nossa consciência pode se tornar um ídolo, a nossa liberdade pode se tornar um ídolo, e o nosso direito, aquilo que a gente acha que é o nosso direito, pode se tornar um ídolo. E a gente está lá participando da mesa do Senhor e esses ídolos dentro de nós. Não é? Eu não sei se eu me fiz muito claro, não é? Mas esse é um texto impressionante que eu gosto muito. Mas, irmãos, se isso que eu acabei de falar não se tornar uma disciplina constante na nossa vida, a gente corre o risco de ser um crente carnal, né? Nós corremos o risco de sermos crentes carnais. E os crentes carnais, eles não produzem nada. A gente vê a carta do apóstolo aos Gálatas, e nós vamos ver lá os frutos da carne e o fruto do Espírito, não é? Então, a cada lavagem pela palavra, irmãos, que a gente aceite o desafio dessa limpeza que a palavra nos propõe, né? Vamos meditar na palavra do Senhor e fazer esse autoexame, onde temos errado, temos exagerado em algum ponto, pequei contra o meu irmão, deixa eu ir lá me arrumar, deixa eu me consertar com ele, eu tenho fugido da busca da palavra, deixa eu voltar para a palavra, não tenho buscado ao Senhor, preciso buscar ao Senhor, tenho errado no meu convívio com o meu grupo, não é? Então, deixa eu rever, deixa eu arrumar isso, porque a palavra, como o apóstolo Paulo diz, ele diz assim que essas coisas foram deixadas, não é? Para o nosso... Cadê aqui? Deixa eu ver aqui se a minha produção me ajuda. Não é? Tudo isso foi deixado, versículo 11, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Não é? Então, esses exemplos dados, esses conselhos do apóstolo Paulo aqui, não é? Essas dicas espirituais são muito importantes e eles são para o nosso proveito. Então, basta que a gente permita esse trabalhar constante do Espírito Santo no nosso coração para a gente amadurecer. Irmãos, a nossa maturidade parece que é um caminho para baixo, não é para cima. A nossa maturidade tem a ver com humildade, submissão, temor a Deus. Parece que é uma coisa que nos faz descer, não é? Que Deus nos abençoe. E se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí. Eu não recebi nenhuma pergunta, viu, irmãos? A minha está perguntando sobre se você vai falar do suco de uva que sobra, que você ficou de falar. Sim. Quem falou? Meire. Meire. Amanhã a gente vai estar falando sobre isso aí, viu? Sobre o suco de uva que sobrou, sobre o pão que sobrou, o que a gente faz, não é? Qual deveria ser o certo, né? O que deveríamos fazer, e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, coloque aí no zap e para a gente responder amanhã e sexta-feira, tá bom? Quero terminar aqui. O Márcio pediu oração para a tia da Valquíria, que está internada com o Covid. Poxa vida. A tia da Valquíria está internada.
Vamos terminar orando então, irmãos, objetivamente. Eu gostaria que você, de verdade, fechasse seus olhos aí. Se eu pudesse pedir, né, que alguém orasse aí, né, ao vivo aqui, mas eu acho que pelo Face não dá, né, para pedir a participação de alguém. Amanhã eu vou ver se dá. E a gente faz isso aí. Tá bom? Vamos orar pela tia da Valquíria, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, esses conselhos, essas lembranças dos acontecimentos passados. Senhor, comportamentos completamente fora do padrão do Senhor, não é? Pessoas que pecaram porque desejaram, foram guiadas pelas suas próprias consciências, não valorizaram, não se lembraram de seguir a orientação do Senhor, preferiram se estribar nos seus próprios conhecimentos, nos seus desejos egoístas, carnais, e o que o apóstolo Paulo disse realmente é uma verdade. Por isso pereceram no deserto, ficaram prostrados, morreram, foram caíram nas suas próprias ciladas. Ó Senhor, que a igreja do Senhor não caia nessas tentações. Nós sabemos que as tentações virão, Senhor, mas nós temos a garantia da tua promessa que essas tentações, ou seja, esses desejos que passariam pela nossa mente de sair fora do padrão, elas não podem nos vencer. O Senhor nos livra dessas tentações e o Senhor não nos deixará cair nessas tentações. Antes, o Senhor nos livrará dessas coisas terríveis que sempre cercam a nossa mente, o nosso coração, tentando nos derrubar da fé, tentando nos afastar do Senhor. Então eu peço, Pai querido, que esses exemplos estejam latejando no nosso coração, no coração da tua igreja, de tal maneira que nos afastemos deles e nos aproximemos do Senhor. Pai querido, nós tia da Valquíria que está internada, ó Senhor querido, que ela seja alcançada, Senhor, pelo teu poder, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam cercados, mas de outros que estão passando por esse mesmo problema, Senhor. Ontem, o estado de São Paulo bateu o recorde de mortos, e Senhor, nós queremos pedir por uma intervenção do Senhor na nossa cidade, na nossa região aqui, no Alto Tietê, no nosso estado, no Brasil, Senhor, e em outros países também. Entra com providência, Senhor, segundo o teu querer, no teu tempo, da tua maneira, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, pedimos que o Senhor oriente aqueles profissionais da área da saúde, os cientistas, ó Deus, que eles descubram uma vacina, Pai querido, recursos, em nome de Jesus. Cabe a nós, ó Deus, pedir ajuda ao Senhor, porque a medicina tem o seu limite e só o Senhor para entrar com providência. Então, Senhor querido, nós te louvamos, nós te adoramos, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor, e não queremos sair das tuas mãos, ó Deus. Fica conosco, fica com os irmãos que estão nos assistindo, guarde a cada um, Nelson, Beth, a sua filha, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão enfermos com outras coisas também, Senhor. Segura-nos com a tua forte mão. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor querido. Amém.
Pois bem, irmãos, se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta para aqueles 15, 20 minutinhos. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço.